Estado ele legisla delimitando a conduta e também estabelecendo a pena correspondente a essa conduta. Daí, a sanção penal, o que vem à tona? Olha, qual é a essência dessa sanção? Assim como as novas correntes funcionalistas do direito penal buscam dizer qual é a essência desse direito penal para o ordenamento jurídico, e aqui muitos discutem a figura da corrente do funcionalismo teleológico de Klaus Roxin como protetor dos bens jurídicos, a gente também assim precisa fazê-lo com a sanção. A pena, ela é pautada como uma conduta repressiva do Estado, mas essa conduta ela tem que ter uma finalidade. E que finalidade é esta? 3 teorias passam a discutir esse ponto. A primeira delas diz respeito à teoria finalista retributiva ou absoluta, muito comum no período medieval, principalmente quando a gente regressa à história do direito penal e chega, por exemplo, à origem da prisão por Foucault, onde a pena ela, por vezes, era uma relação apenas de um caráter punitivo, com sanções corpóreas. E essa penalidade, ela se exauria com única e exclusivamente esse fim. Nós não tínhamos, dentro dessa sanção, nenhum outro elemento. Era punir por punir. Era um mal necessário. Só que desde lá de trás, e se você tiver curiosidade, perceba na leitura de Foucault, na origem da prisão, o vigiar e punir, que ele começa discutindo como era a aplicação dessa pena no espetáculo social. Só que a sociedade foi evoluindo e percebendo, olha, punir por punir não é suficiente. Por quê? Porque o crime ele é uma manifestação de uma conduta antissocial. Então, se esse sujeito praticou uma conduta que vai de encontro aos preceitos sociais, é extremamente importante ele ter a possibilidade de regressar a essa relação social e se adequar aos dogmas sociais que foram postos pelaquela sociedade. Dogmas esses que, repito, se manifestam por meio de uma lei que provém dos representantes do povo. Daí, passamos a ter mais à frente, principalmente com a chegada ali, né, do iluminismo e no período mais moderno, com a consagração dos direitos fundamentais que ocorreram após a Segunda Guerra, juntamente com as ascendências dos tratados internacionais de direitos humanos, passamos a ter uma pena também agora com caráter preventivo. Por quê? Porque a sanção ela não poderia apenas se limitar a punir. Ela teria que ter uma finalidade. Eu coloco aqui um texto do professor César Bercaria, quando ele vai discutir, certo? Aquele período do delito das penas, o livro dele, que ele vai discutir como é importante a gente trazer para a sociedade esse conhecimento de que existem normas e que existem sanções. Porque a partir do momento que o povo toma o conhecimento de tais valores e de tais regras, ele coloca um freio naquilo que ele chama de eloquência das paixões, da vontade de agir livremente, sem respeitar os anseios sociais. Então, essa parte da teoria da pena, quando ele vai estabelecer esse caráter preventivo, é extremamente importante e que nas discussões modernas se aprimora cada vez mais. Como, por exemplo, quando a gente passa a discutir a partir dessa prevenção, o que seriam os viés da prevenção geral e da prevenção especial da pena. No âmbito de prevenção geral, eu olho para a sociedade e digo sociedade. A sanção do Estado, ela não se limita a um mal necessário, a um suplício, a um encarceramento. Ela tem uma finalidade. Que finalidade é essa, professor? É, primeiramente, você observar que existe uma norma que foi posta e que precisa ser respeitada. Então, quando o Estado ele aplica, por meio de um devido processo legal, a sua sanção, ele está, em outras palavras, olhando para essa sociedade e dizendo a lei é válida, ela é vigente, ela vai ser aplicada a todos. Dentro dessa prevenção geral positiva, o professor Gunther Jacobs ele vai estabelecer justamente a reafirmação do direito por meio da pena, da sanção. E é aqui que reside, gente, muitas vezes, o sentimento de impunidade que permeia a sociedade. Por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade, principalmente
uma relação jurídica de um direito penal seletista. Então, quando a sociedade olha para determinadas classes e percebe, por exemplo, os chamados crimes de colarinho branco, onde não há uma sanção para aqueles que estão a praticar tais crimes, como a lavagem de capitais, entre outros, de maior expressão e praticado por classes mais elevadas, quando ela olha para aquilo e percebe que o Estado não está punindo, ela acredita que aquela norma não é válida e que a própria legitimidade desse Estado se coloca em xeque. Então, veja como a sanção ela tem elementos que vão além do caráter punitivo. Quando a gente observa uma prevenção geral, e quando se fala geral, estou me direcionando à sociedade, a gente também passa a ter a relação da prevenção geral negativa, que diz que o Estado ele tem que se prostrar de uma forma na qual os cidadãos venham a perceber que o crime não compensa. E desta prevenção geral negativa, surgem várias teorias no direito penal, como o direito penal do inimigo, como o direito penal do terror, que são coisas diferentes, que buscam olhar para a sociedade e dizer, sociedade, está vendo que a pena vai ser aplicada e a partir do momento que ela passa a ser aplicada, você vai receber este tratamento. E esse tratamento ele vai ser forte, principalmente num Estado que muitas vezes não respeita os direitos fundamentais presentes na CF. Então, essa manifestação de uma prevenção geral negativa, ela é extremamente importante porque você coloca um freio, como Beccaria estabelecia, na eloquência das paixões do cidadão. Ele vai pensar duas vezes antes de praticar aquela conduta delitiva. Só que perceba que essa prevenção geral ela não pode se esgotar no campo da prevenção geral. Porque não basta eu olhar para a sociedade, eu também preciso olhar para o indivíduo que foi o infrator da norma. Já que o crime ele se manifesta como uma conduta antissocial, essa pena também tem que se dirigir a esse sujeito ao ponto de fazer com que ele venha a regressar a esse convívio social. Para tanto, é extremamente importante nós percebermos que essa pena, na perspectiva da prevenção especial positiva, ela vai olhar para o sujeito e vai dizer, Estado, adote dentro da execução penal mecanismos para fazer com que o preso ele possa estudar, possa trabalhar, e assim ele possa perceber que sua atividade e sua evolução dentro da execução penal depende primeiramente dele, com o trabalho, com o estudo, e assim gradativamente ele avança, progride de regime, consegue lá na frente vir a ter uma convivência pacífica com essa sociedade. Então, quando a gente fala de uma prevenção especial positiva, nós estamos buscando, entre outros, a figura da tão chamada e tão desejada, mas que por vezes utópica, ressocialização. E por que eu falo utópica? Porque, como conhecedores do sistema prisional, que eu sei que vocês são, o superencarceramento faz com que nós não conseguimos colocar os direitos e deveres do preso em prática, né? Principalmente o direito ao trabalho. Indo mais além, com essa prevenção especial, a gente também tem que buscar uma outra coisa, qual seja a figura de se evitar a reincidência delitiva. Porque a partir do momento que o indivíduo ele passa pelo sistema prisional, ele passa a perceber como aquele sistema é, e, em tese, ele deveria tender a não querer regressar para aquele local. Daí, a gente passa a discutir o que seria essa prevenção especial negativa. Então, professor, é essa prevenção especial que a gente adota quando falamos em uma sanção? Não, amigos. Porque nós temos uma terceira teoria. Essa terceira teoria, chamada teoria mista, unificadora, eclética, ela passa a estabelecer que as duas teorias estão corretas. Tanto a teoria absoluta como a relativa. A absoluta no sentido, olha, a pena ela também precisa ser mal. Também precisa retribuir o mal causado.
Mas a gente não vai se limitar apenas a retribuir um mal com outro mal. Nós precisamos dotar essa penalidade com uma finalidade especial. Portanto, precisamos trazer para dentro dessa ciranda a figura das teorias relativas barra as teorias preventivas, tanto a prevenção geral como a prevenção especial. Tem um autor no campo da sociologia, que é o professor Nicholas Luhmann, que quando ele vai trabalhar essa relação entre os ambientes sociais, ele diz, olha, esses ambientes, a partir da autopoiese, estão ali em todo momento se comunicando, interagindo um com o outro. Então, a pena, numa perspectiva como essa, ela precisa dialogar com os outros sistemas sociais. Não pode ser apenas uma retribuição do mal, ela tem que ter uma finalidade. E essa finalidade, ela vai ser uma finalidade de buscar, assim, uma prevenção geral e até mesmo especial. Olhar para a sociedade e olhar para o indivíduo que cometeu a conduta delitiva e dizer, olha, a gente vai conseguir juntos avançar para uma sociedade pacificada. Certo? Então, se você pega o caput do artigo 59 do Código Penal, quando ele vai falar das circunstâncias judiciais que precisam ser valoradas pelo juiz na primeira fase da dosimetria da pena, você já vai perceber que ele diz que aquelas circunstâncias precisam ser dosadas a um ponto na qual o juiz venha observar a retribuição e a prevenção por meio da pena direcionada ao sujeito. E quando você vai para a LEP, que é a Lei de Execuções Penais, você passa a perceber que essa mesma LEP, ela vai mais além, ela diz, olha, aqui também nós vamos buscar a todo instante uma ressocialização, que é aquele elemento que está dentro da prevenção especial positiva.